Ficou claro a finalidade, para que serve essa análise das demonstrações? Mestre, é assim, eu acredito assim, né? Como eu estou aprendendo essa parte daqui ainda, né? Não estou dominando ainda, mas pela sua narrativa, você tem falado, né? Narrado para nós, é assim, a análise é um item importante para aquelas empresas que assim detêm, utilizar esse mecanismo, né? Nós não estamos falando de empresas que não utilizam nenhum tipo de controle fiscal, só nível de entrada e saída, né? Mas no termo de empreender, de melhorar, de desempenhar melhor mercado, estar competitivo no mercado, a análise do desenvolvimento contábil ela vai indicar, né, os passos presentes para podermos dar uns passos futuros de se vamos aumentar, se vamos investir em outro produto, se vamos melhorar uma técnica melhor, se não usar um marketing mais agressivo de propaganda, se nós vamos trabalhar melhor o atendimento à demanda do mercado. Eu acho que isso aí seria assim muito uma ferramenta muito bem valorizada. Como a contabilidade universalizou, né? Hoje a contabilidade está universalizada, é uma coisa que nós não vamos ver só no Brasil, né? Nós vamos ver em vários outros países. Então, é importante a gente aprender e dominar a fazer essas análises, né? Uhum. Como você bem colocou, se eu partir do princípio daquela empresa pequena que não tem contabilidade, certo? Do ponto de vista realmente contabilidade, não simplesmente pagar o DARF de imposto, a parte de análise de demonstrações não vai surtir muito efeito. Tá? Agora, se eu olhar para uma empresa que tem uma organização contábil mínima, vai surtir efeito. É claro que eu vou conseguir observar, olha, poxa, as vendas, um exemplo, eu estou analisando as vendas. Eu verifiquei que nos últimos 5 anos, em vez de no lugar das vendas subirem, aumentarem, elas estão caindo. O que isso me sugere? Poxa, primeiro, o que está acontecendo, né? A pergunta que vem logo na cabeça. Tá, o que está acontecendo? Então, a partir dessa pergunta, eu, como gestor, eu vou começar a olhar para dentro da empresa. O que causou essa redução de receita? Primeiro ponto. Será que eu tenho, como você bem colocou, a questão de marketing, enfim, será que eu estou fazendo um marketing adequado na minha empresa? Será que eu tenho que mudar alguma coisa do ponto de vista de vendas? Será que realmente os produtos que eu estou vendendo eles são adequados e eles são realmente o que as pessoas precisam e têm interesse? Certo? Se eu vou olhar para um ponto, vamos olhar para o nosso cenário atual. Partindo do princípio que nós temos um monte de gente desempregada, partindo do princípio que nós temos um arroxo financeiro, certo? Qual a lógica do consumidor? Ele vai comprar itens supérfluos ou ele vai comprar itens necessários para a subsistência, tendo em vista que ele tem pouco recurso? E eu, como gestor de determinada empresa, será que a minha empresa ela está antenada, ou seja, ela está visualizando essa necessidade do mercado por itens de primeira necessidade, ou ela está vendendo aqueles produtos que eles são bons, eles têm mercado, mas nesse momento a necessidade do meu público é diferente. Provavelmente isso aí está gerando a redução da receita. Ou seja, o meu público está mais interessado, vamos citar nomes, né? Está mais interessado em feijão e arroz, e eu estou vendendo uma sobremesa diet. Ou seja, para a necessidade atual de recurso financeiro curto, o cara vai querer feijão e arroz. E eu, empresa, tenho que me adequar. Olha, poxa, qual vai ser o foco? Quais são os meus produtos, vamos dizer assim, cargo-chefe?
eu vou ter que mudar para feijão e arroz, amigo. Eu não vou investir em sobremesa low carb, vamos dizer assim, que as pessoas não vão olhar para isso. Porque a necessidade essencial é se alimentar com um dinheiro curto. Aí é um reposicionamento. O que aconteceu muito bem agora com o Magazine Luiza. Se você observar, Magazine Luiza e Casas Bahia, elas vendem de tudo hoje. Antes elas eram uma loja de móveis e eletrodomésticos raiz, né? Vendiam isso. Hoje em dia elas vendem até sabão em pó. Por quê? Necessidade, amigo. Ela enxergou a necessidade do mercado e ela reposicionou para poder atender essas necessidades. E manter, consequentemente, faturamento. Essa é a lógica. Okay? É se reposicionar e buscar sobreviver. Algumas que não observaram isso ou verificaram tarde demais estão com sérios problemas. Ou passaram por sérios problemas. Né? É uma questão de observar. Pode sair de uma análise bem feita do ponto de vista contábil? Pode. Pode desencadear isso aí tudinho. Todo esse processo. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, a gente vai entrar agora na primeira técnica, nas duas primeiras, tá? Análise vertical e horizontal, que vai justamente demonstrar o que eu acabei de falar do exemplo da receita caindo no decorrer dos anos. Eu vou conseguir visualizar de uma forma melhor, tá? Análise horizontal e vertical. Aí, só contextualizando, né? As demonstrações financeiras podem ser consideradas, eu diria que nem pode, elas são consideradas o produto final do processo de apuração contábil e contém dados extraídos de livros, registros, documentos e sistemas contábeis da empresa, né? Aí, fatores econômicos, aliás, fatores ou eventos econômicos e financeiros, eu vou passar pelo processo contábil que a gente falou agora há pouco, né? De reconhecimento, de mensuração, enfim. Vai dar, vai gerar as demonstrações contábeis que, consequentemente, eu vou ter informações financeiras para a tomada de decisão. Se a gente for olhar para a Lei 6.404, que é a lei das SAs, tá? Ela estabelece que, ao fim do exercício social, a empresa deve elaborar os seguintes demonstrativos contábeis. Tá aqui. São as demonstrações obrigatórias. Para a nossa realidade, mais próximo nossa, a gente normalmente trabalha com essas duas. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Mas isso não exclui a possibilidade de eu fazer análises contábeis a caneta está horrível, de todas as demonstrações. Tá? Cada uma vai me dar uma informação diferente, que a junção delas é que vai me dar... aliás, cada uma delas vai me dar um dado diferente, que a junção delas vai me dar uma informação. É uma coisa que normalmente eu costumo dizer, e já vou logo antecipar, o calcular um índice por si só, um índice é só um índice. Ele pode significar, ele pode não, ele significa muito pouco. Um só. Agora, no momento que eu calculo 10, 12 índices, eu tenho como relacioná-los e, consequentemente, ter uma situação melhor daquela empresa. É essa a lógica, tá? Calcular só um índice é muito pouco. Tá? Aí o balanço patrimonial é a demonstração contábil, que evidencia resumidamente o patrimônio da empresa,
quantitativamente e qualitativamente. Ok? Aqui um exemplo, tá? De uma demonstração contábil aqui no ano de X1 e X0, certo? Ativo, passivo e PL, ok? Dentro do ativo, ativo circulante e não circulante, passivo, circulante, passivo não circulante. Lembre-se sempre que o ativo é ordem decrescente de liquidez. O que significa isso? Quando eu falo ordem decrescente de liquidez. Primeiro, o que significa liquidez, né? Liquidez é a velocidade, conceituando livremente, é a velocidade com que uma determinada coisa, um determinado bem, se transforma em dinheiro. Tá? E dentro da contabilidade existem bens mais líquidos do que os outros. Tá? Isso é fato. É bem mais fácil eu receber a duplicata que eu tenho que receber do que eu vender um determinado veículo. Né? Normalmente, a duplicata a receber, ela tem um prazo ali. Já 30, 60, 90 dias, seja lá qual for o prazo que eu tenha realizado a venda. Tá? O veículo é diferente. O veículo eu tenho que procurar alguém que queira comprar, que é o principal. Tá? Não é simplesmente eu querer vender e conseguir vender. Tá? É eu querer vender e encontrar alguém que queira comprar. Ou seja, é muito menos líquido. Eu consigo vender mais devagar. Ou eu não, muitas vezes eu nem consigo vender. Essa é a lógica do ativo. Já o passivo, né, o lado do passivo, é a ordem decrescente de prioridade ou exigibilidade. Okay? Ou seja, eu tenho ali os itens, inicio pelos itens mais exigíveis ou exigíveis num menor espaço de tempo, até itens que não são exigidos no com maior espaço de tempo. Ou seja, contas a pagar, ela vai vencer ali 30 dias, 45 dias, ou até mesmo 15 dias. Tá? Um empréstimo que está no longo prazo, ele tem um prazo muito maior para poder pagar. Capital social, a mesma coisa. Por isso que o capital social vem aqui embaixo. O capital social nada mais é do que um investimento que os sócios fizeram na empresa e que eles não vão querer tão cedo. Pelo menos em condições normais de temperatura e pressão. Ele investiu com a perspectiva de que aquela empresa dure muito tempo. Tá? Então, essa é a lógica. A demonstração de resultado, ela pode ser compreendida como um resumo ordenado de recursos gerados e consumidos em determinado período, exercício social, organizados de forma vertical e dedutiva. Ou seja, eu começo pela receita e vou terminar, quem não apareceu, mas enfim, eu vou terminar no lucro líquido. Tá? E todos os itens que vêm abaixo da receita vão ser sempre subtraindo da receita e fazendo os resultados. Tá? No nosso caso aqui, resultado bruto ou lucro bruto, ele vai ser o resultado de quê? Da receita bruta, menos as deduções, menos os custos. Vai ter o resultado bruto. E assim sucessivamente. Observe que aqui a ordem é de cima para baixo.
Aqui não vai ter aquela ordem de liquidez ou exigibilidade como tem no balanço, tá? Aqui é uma sequência. Aí, vamos lá, né? Agora vamos falar da análise horizontal e vertical. Eu tinha até colocado aqui um exemplo para vocês irem acompanhando, mas que é inclusive de uma universidade particular. Por esse QR Code aqui, vocês conseguem acessar, tá? Acessa o site, vai aqui. Quando está no site, você vai em quarto trimestre de 2020, no caso, ou terceiro trimestre de 2021, e vai ter essa opção de planilha de apoio. Mas aqui eu coloquei os prints aqui, dá para a gente acompanhar. Primeiro passo, né? Análise horizontal. O que ela quer dizer? É uma análise temporal. Que tem finalidade o quê? Verificar a evolução das contas individuais. Como a conta de receita se comportou nos 5 anos. Nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos. Comparando a receita desse ano com a receita do ano passado. Essa é a ideia, tá? E também em grupos, inicialmente é necessário estabelecer a data base, que normalmente é normalmente a demonstração mais antiga, e para encontrar os valores, efetuamos a regra de 3 para cada ano, relacionando a data base. Exemplo. Aqui eu tenho a demonstração, essa que eu acabei de colocar, né? Ano 1, ano 2 e ano 3. Ou trimestre 1, 2 e 3, tá? Tanto faz. Lembra que é uma análise temporal, análise horizontal. Ou seja, eu vou comparar, por exemplo, aqui a conta caixa nesses 3 períodos de tempo. No período 1 foi 303, no outro 436 e no último 588. Lembra que aqui atrás a gente falou, tem que estabelecer uma data base. Sempre a data base ou a demonstração base é o primeiro ano. Você observa aqui que todos no primeiro ano, todos têm 100%. Eu atribuo o valor de 100% para todos no primeiro ano. Porque eu vou comparar o ano seguinte com esse ano. O ano 3 com o ano 1. Sempre dessa forma. É sempre o ano que eu estou analisando com o ano base. Tá? No nosso exemplo aqui, de caixas equivalentes da caixa, eu vou comparar o segundo com o primeiro. 436, tá aqui, comparando com o primeiro, 303. Eu vou dividir um pelo outro, o segundo pelo primeiro, e vou multiplicar por 100. Vai dar um resultado de 143,90%. O que isso significa? Tá? Significa que no ano 2, o caixa e equivalente de caixa dessa empresa aumentou 43,90%. O resultado foi 143, eu vou subtrair. O que eu tinha no primeiro ano não era 100? 143,90 menos 100, 43,90. Ok? Ou seja, aumentou 43,90. E se eu comparar o período 3, qual vai ser a variação? A mesma história. 588, ano 3, dividido por 303, vezes 100. Vai dar 194,10. Ou seja, comparando o terceiro ano com o primeiro ano, o caixa aumentou 94,10%. Ok? Essa é a ideia. Isso eu faço para todas as contas. Você está vendo aqui que todas têm análise. Tá?
Todas têm um cálculo, no caso. A análise, não. O que isso vai mostrar para mim, quanto analista? Olha, no período analisado, a empresa apresentou um aumento de caixa de 94,10%, comparando o primeiro período com o último período analisado. Isso é positivo? Se eu olhar somente para a empresa, isso é extremamente positivo. Ela teve um aumento de quase 100% do caixa dela. Certo? Agora, se eu comparar com empresas do mesmo segmento, será que esse resultado 94,10 realmente é bom? Fica incógnita. Tá? Eu tenho que ter informação das outras empresas para poder fazer esse comparativo. Ok? Pode acontecer também aqui, no nosso exemplo, todos deram positivo, todos deram crescimento. Certo? Por exemplo, aqui, ó, estoque. Estoque. Não, contas a receber. Contas a receber subiu. Olha. Subiu 10,9%. E no terceiro período subiu 12,4%. Aí eu faço a pergunta: é bom ou é ruim? Contas a receber aumentar. Depende, né? Se eu olhar do ponto de vista que eu vendi mais, é legal. Se associado a esse aumento do contas a receber vinha associado um aumento de receita, pode até ser interpretado como bom. Agora, se simplesmente aumentou contas a receber, significa que eu vendi cada vez mais para receber a prazo. Minhas vendas a prazo aumentaram. Ou, se não aumentaram, meu prazo de recebimento desse contas a receber aumentou. Se meu prazo de recebimento aumentou, isso não é legal. O ideal é que diminua. O ideal é que eu receba mais rápido e pague meus fornecedores mais devagar. Certo? Por isso que a gente tem que avaliar e tem que verificar a conta. Às vezes é muito bonito subir, aumentar. Simplesmente aumentar de um ano para o outro. Mas, às vezes, esse aumentar não é interessante. Tem que ser feita uma interpretação disso. Certo? Que fique claro. No nosso caso aqui, outro exemplo. Imobilizado. Imobilizado, primeiro ano 100%, que é o período base. No segundo ano foi 90% e no terceiro ano 93,7%. O que está dizendo isso daí? Se eu fazer as contas aqui rapidamente, vou só pegar a calculadora aqui. O computador travou. Mas aqui, o que aconteceu aqui? Nossa, calculadora mesmo. Aconteceu nessa situação uma redução do imobilizado. Aconteceu uma redução do imobilizado. No primeiro ano era 100, no segundo ano foi 90,5. Diminuiu aí 9,5%. Tá? No ano seguinte, esse índice aumentou para 93,7, ou seja, 6,3.
diminuiu 6,3 em relação ao período base. O que pode ser interpretado aí? Poxa, a empresa provavelmente vendeu itens do imobilizado no período 2. Provavelmente não, vendeu, né? Ou vendeu, ou esses itens do imobilizado tornaram-se obsoletos e foram baixados de imobilizado. Se a empresa vendeu, significa que ela fez caixa. Concorda? Ela vendeu, ela teve receita e, consequentemente, ela teve dinheiro em caixa. Ou simplesmente ela substituiu, tendo em vista que no ano seguinte ela aumentou um pouco o imobilizado. Onde é que eu poderia ver outra informação? Ia lá na DRE e via se tinha venda de imobilizado. Certo? São linkadas as informações. Não é simplesmente calcular um índice por calcular. Tá? É um conjunto de informações que você vai montando e vai tendo a ideia da empresa, a situação da empresa. Aí no exemplo, como a gente acabou de falar, né? A gente já explicou isso daqui. No passivo, a mesma coisa. Tá? Aqui a tendência, ó, no nosso caso aqui, ó, financiamento não circulante era 100% no primeiro ano, porque sempre vai ser 100% no primeiro. No segundo ano caiu para 70,1% e no terceiro caiu para 63,20%. O que significa? A empresa está pagando a dívida dela. Isso é bom? É. Certo? A grosso modo, sim. Obrigações sociais e trabalhistas. Encargos com folha de pagamento. Primeiro ano, 100. No segundo, 109. No terceiro, 121,9. Aumentou as dívidas trabalhistas. Essas dívidas, elas estão dentro do prazo? É uma avaliação que tem que ser feita. Se tiver dentro do prazo de vencimento, beleza. Ou seja, a empresa contratou mais pessoas. Teve aumento de salários ou coisa do tipo. Certo? Agora, se ela está fora do prazo, né, a dívida ela não foi paga no prazo correto, aí é outra história. Okay? Significa que ela está aumentando a dívida dela, provavelmente ela não está. Pode ser que ela não esteja honrando as dívidas. É uma outro tipo de análise que você pode fazer. Ok, gente? Tranquilo? Aí que a gente já fez as avaliações, né? Já verificou algumas que chamam a atenção ou não. Né? É o segundo passo. Primeiro você vai calcular. Depois que calculou tudo, aí você vai olhar, poxa, o que está destoante aqui nesses valores que eu encontrei? Quais as contas estão destoando? Essa é a próxima pergunta. Aí análise horizontal aqui, né? Novamente repetindo. Análise horizontal, ela também pode ser feita na demonstração de resultado do exercício. Tá? Da mesma forma, o primeiro ano vai ser sempre 100%, segundo e terceiro naquela mesma divisão. Divide o segundo ano pelo primeiro, divide o terceiro pelo primeiro. A divisão básica. Tá? Alguns livros eles dizem que, para fins de informação e para fins de análise, na análise melhor, que reflete melhor a situação na DRE, é a análise vertical, que a gente vai falar daqui a pouco. A análise horizontal estaria mais para o balanço. Okay? Mas isso não impede que a análise horizontal seja feita no balanço e a análise vertical também,
como análise horizontal na DRE e análise vertical na DRE, ou em qualquer outra demonstração, certo? Aí destaca aqui alguns cuidados necessários para análise horizontal com base negativa, certo? Nessa situação, segundo esse autor, né, ele diz que os números índices ficam incorretos, tomando por base uma análise horizontal ilusória. Ou seja, aqui, ó, certo? E para solucionar esse problema, a Safineto 2015, ele sugere alterar o sinal da conta do período base que está com sinal negativo. Ou seja, se aqui eu fiz menos 100, né? Aqui, ó, eu vou considerar sem o sinal negativo. Ok? Para poder fazer a análise. E vertical são calculados de forma semelhante à análise horizontal e, no caso aqui a gente fala por regra de 3, mas é simplesmente uma divisão de um número por outro. Tá? Já a análise vertical analisa-se a variação de uma conta em relação a outra conta base. Na horizontal, a gente tinha um ano base. Na vertical, nós temos uma conta base. Essa é a diferença. Asterisco aí, essa informação. No nosso caso aqui, tá? No caso da aplicação, caixa equivalente de caixa, novamente, no balanço patrimonial. Na análise vertical, ela representa o quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo 303, que é o valor da conta caixa, dividido por 5174. O que é 5174? Vai. Que é o valor do ativo total. Aqui. Tá? O que eu vou encontrar nesse caso? Quanto representa o caixa do ativo total da empresa? Essa é a ideia. Tá? No nosso caso aqui, no primeiro período, o caixa representou 5,9% do total do ativo. Aplicação financeira 14,7% do total do ativo e assim sucessivamente. O ativo circulante da empresa representa 65%, 65,6% do ativo total e o não circulante representa 34,4%. A depender da empresa, essa é uma situação muito boa. Isso significa que ela tem mais recursos com uma liquidez maior do que recursos com menor liquidez, ou seja, bens com menor liquidez. E assim sucessivamente, ok? Aí o que a gente acabou de falar é sempre, gente, no ano 2, como seria a análise vertical? Da mesma forma, 436, que é o valor do caixa, dividido pelo total do ativo do ano 2. No ano 3, 588 dividido pelo total do ativo, 60,57. Agora eu tenho conta base, eu não tenho mais ano base, tá? Ano base é para horizontal, análise horizontal. Conta base é para análise vertical. E assim sucessivamente, todos os outros valores. Passivo da mesma forma, tá? Considero sempre o total do passivo. Se eu quero saber o percentual de uma conta em relação ao total do passivo. Fornecedor 269 dividido por 5174
vai dar 5,2%. No decorrer dos anos, ele foi aumentando, né? Já a DRE, a conta base vai ser outra, tá? Que vai ser a receita. A receita bruta, ou nesse caso aqui da gente, é a receita líquida, tá? Ela vai ser 100%. Todas as outras contas vão ser comparadas a ela, tá? Então, custo das mercadorias, aliás, custo dos produtos vendidos, 1.846 dividido por 3.092, vai dar 59,70. Ou seja, da receita total dessa empresa, 59,7 é só de custo das mercadorias. Se a gente for olhar a grosso modo, é um valor bem alto. Ou seja, você ter quase 60% da sua receita ser custo, certo? É complicado. Da mesma forma, os outros aqui. Você sempre vai avaliar a conta que você quer dividido pela receita, no nosso caso aqui, a receita líquida. E assim sucessivamente, até o fim. Certo? Isso para o primeiro ano, para o segundo e para o terceiro. Vai ser sempre a conta base, vai ser a receita. Tá? Não vai ser o ano, como a gente tinha feito anteriormente. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Oi? É o momento não, professor. Tranquilo? Mais alguém? Ficou claro a questão da análise horizontal e vertical? Tudo tranquilo, professor. Sim, professor. Que ótimo. Vamos ver na hora do exercício. Todo mundo fala que tá bem, né?